Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª Subseção, composta pelas cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São Simão e Serrana. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. No nosso programa de hoje trataremos de um tema muito importante para todos, que é a violência urbana. E para falar desse assunto, trouxemos ao programa o Dr. Ricardo Alves de Macedo, que é coordenador das comissões de Direito Militar e Criminal da OAB 12ª Subseção. Dr. Ricardo, muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado pela sua presença. É isso, eu que os agradeço, honra minha poder estar aqui hoje, dividindo um pouco de conhecimento e buscando talvez levar um pouco também de cidadania à nossa população já tão carente de segurança, não é? Hoje estamos falando sobre um tema que, antes de tudo, é um tema relevante. E precisamos de debates, de embates, de difusão desse tema, para que não voltemos aqui e não venhamos falar sobre insegurança. Doutor Ricardo, o que se entende por violência? Basicamente, para defini-la numa palavra, comportamento. Um comportamento manifestando parte do caráter ou a ausência de caráter. Ou seja, se pudéssemos fracionar o comportamento, dividi-lo em atos, em partes, em atitudes, cada pedacinho daquelas atitudes, cada pedacinho daquelas partes fracionadas, poderíamos dizer então que vem a manifestação do que vem a ser esse caráter, esses atos, esses atributos, essas qualidades. Quando você tem manifestações que fogem a um comportamento social, trazendo por trás de si a violência, ou seja, um caráter violento, seja moralmente falando, ou seja, fisicamente, nós temos a violência, ou seja, antes de tudo, então, e basicamente, um comportamento voltado a determinado fim que prega, forçosamente, um constrangimento, seja físico ou seja moral. E de que maneira ela se manifesta, a violência? A violência pode ser física, que nós chamamos de vis corporalis, juridicamente falando, ou pode ser moral, vis absoluta. Mas que fique bem claro, para que o nosso telespectador possa bem identificar, a grande violência é a moral. Tanto que nós temos artigos no Código Penal que prevêem a coação moral irresistível, ou seja, é a grande forma de se violentar alguém moralmente. A violência física, por mais que ela venha fisicamente doer, te abalar, mas a tendência é que ela passe. Agora, a violência moral é muito difícil. Daí hoje nós temos tratamentos especializados, terapias, para que possamos fazer com que esse sentimento ruim saia de dentro de nós, né? Não fique mais ecoando dentro de nós. Porque o comportamento violento voltado à intelectualidade, voltado à violência moral, ele te marca de tal sorte que é uma coisa que há uma certa tendência a ser perene, ou seja, é muito complicado você fazer sair aquela sensação ruim, porque qualquer situação semelhante, automaticamente você recobra a consciência e você passa a ter dentro de si toda aquela sensação ruim que outrora te causou um espanto, enfim, o constrangimento, a situação ruim mesmo. Então isso é muito difícil, isso é muito complicado. Daí nós temos então tratamentos especializados para isso. Em quais situações ela se manifesta? Olha, a violência se manifesta das formas e situações as mais diversas possíveis, mas basicamente a tendência à violência subsiste em 3 grandes casos. Como somos humanos, temos também parte de nossas atitudes gerenciadas pelos nossos instintos, não é? O id, e depois nós temos o desdobramento, o id eminentemente instintivo, o ego, o desdobramento racional do id, e o superego, aquela parte mais intelectualizada. Nós não conseguimos baixar 50% menos de nossas atitudes enquanto instintivas. Exemplo, eu consigo minimizar a minha sensação de fome, mas eu não consigo dentro de mim falar assim, não vou mais ter fome. Não, eu consigo, entre aspas, matar minha fome comendo, fazendo alguma coisa, ou até de uma certa maneira controlando-a. Como que você então tem formas de violência? Primeiro aspecto, quando a pessoa se sente acuada, quando a pessoa sente medo, quando ela tem a paura, a sensação é eminentemente instintiva e tende a ser violenta. Segundo aspecto, quando a pessoa, a ser violentada, tem o medo, mas não consegue reagir, então ela acaba se amuando, ela acaba se retraindo e ali a tendência é que ela tenha também uma reação violenta, mas posteriormente à agressão. Quando na primeira oportunidade ela reage de imediato, na segunda ela acaba se acuando e depois ela vai ter atitudes violentas. É o que acontece com o chamado trauma. A pessoa violentada hoje tem dentro de si ainda alguns resquícios que se projetam para o futuro e às vezes ela tende a se tornar uma violência. E por fim,
Tendo em vista esse quadro caótico que nós já vivemos de violência, que fique bem claro, não adianta, entre aspas, no coloquial, tampar o sol com a peneira. Nós vivemos momentos de guerra civil. Então as pessoas naturalmente são obrigadas a serem violentas porque elas não sabem o que as espera. Eu costumo dizer que a falta de respeito sem o ataque é, antes de tudo, falta de respeito. Agora, se você foi atacado e precisa reagir com violência proporcionalmente, você está acobertado pelo ordenamento jurídico. O excesso é passível de punição. Então, basicamente, quando a pessoa está sendo acuada, quando a pessoa está sendo naturalmente obrigada a reagir, ou quando ela já passa a dar mostras de violência sob um pseudo-ataque, uma pseudo-agressão. Você falou que vivemos em uma guerra civil e me vem à cabeça tão falado crime organizado. O que é essa questão? O que é o crime organizado? Na verdade, não existe o crime organizado. O que existe é uma organização criminosa, nos moldes até de um Estado obedecendo inclusive hierarquia. A criminalidade, já há algum tempo, dizia Gabriel Pensador, toma conta das cidades. A sociedade põe a culpa nas autoridades. Enquanto nós acreditarmos que o problema criminalidade é um problema de autoridade pública, a criminalidade tem se organizado cada vez mais, ganhado cada vez mais terreno e ocupado muito mais proporções em nossas vidas. Então, o que acontece? Determinada pessoa, sem oportunidades sociais, um dia não teve expectativa. Não estudou, não teve educação, porque muitos pais acreditam que escola educa. Não, escola ensina. Quem educa é pai e mãe. E educação, ao meu sentir, se resume num binômio, presença e exemplo. Então você precisa ter pais presentes e que deem um exemplo. Quando você não tem isso dentro de casa, naturalmente, a rua te educará, entre aspas. E essa educação nem sempre é a melhor possível. Por força disso, o destino natural seria a criminalidade. Porque o Estado não consegue trazer junto de si e para o seu cidadão a formação de um homem e de uma mulher de bem. Então a criminalidade traz essas expectativas. Exemplo, nós temos, por exemplo, em uma questão muito comum, uma pessoa de baixa renda, de poucas posses, de poucos recursos, não tem dinheiro para pagar uma consulta particular. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde não absorve. De repente o manda-chuva do pedaço, que geralmente é um criminoso, tem dinheiro suficiente, pega e fala, mãe, vai lá, paga uma consulta a seu filho. E aí eu passo a dever favores a quem? Ao Estado? Ou aquele, entre aspas, criminoso que me ajudou? Porque se ele me ajudou, ele passou a ser meu herói. E por força disso, a criminalidade começou a rebanhar, a regimentar pessoas, muito novas, por sinal. Né? Hoje nós temos meninos com 12 anos que já têm armas na cintura e que gerenciam pontos de droga. Por força disso, não há outra expectativa. E aí você precisava, então, normatizar, você precisava deixar sobre uma forma hierárquica e distribuir tarefas, atribuições, se é que posso dizer assim. Isso começou a gerar uma organização. Enfim, mas simplesmente organizar não era o suficiente. Era preciso colocar a norma, organizar e dar instrumentos de punição àquele que transgredisse. Por isso que hoje nós temos casos aí onde o tribunal da organização criminosa puniu, ou seja, às vezes com a própria perda da vida. Então a criminalidade ganhou uma aceitação tão grande em alguns lugares que a criminalidade erigiu-se à condição de um Estado paralelo. Então hoje nós temos um Estado democrático de direito que não cumpre a sua função social, não é? E um Estado paralelo voltado à criminalidade, preconizando a lei do mais forte, né? A volta às eras primaveras da humanidade, o olho por olho e o dente por dente. E a pessoa, princípio de Talião, e a pessoa para crescer na organização criminosa, para conseguir ganhar sucesso, postos mais altos, precisa delinquir cada vez mais e de uma maneira às vezes mais violenta e mais drástica. Daí então a ideia de crime organizado, mas o que melhor seria organização criminosa, porque você monta um Estado paralelo e passa a distribuir tarefas para que o sucesso seja mais rápido, né? Mas que frise, só o simples fato de você se organizar para a prática de crimes já caracteriza crime. Nós já temos aí a formação de milícia, a quadrilha ou bando, né? Então a simples associação com o intuito de cometer crimes já nos leva ao próprio crime. E o que, a seu ver, leva ao crescente índice de violência? Pode parecer utópico, até hipotético. Ausência de Estado. O Estado tem que estar presente na vida das pessoas. Não existe situação outra para você formar bons cidadãos se você não tiver o Estado presente na vida das pessoas. Mas quando eu digo Estado presente na vida das pessoas, não digo o Estado membro, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro. Não. Eu digo a presença
daquela conjugação dos três fatores que formam o Estado: o povo, o governo, em determinado espaço geográfico que nós chamamos de território. O povo brasileiro precisa sentir-se confiante no Estado. O Estado precisa suprir a necessidade dos nossos cidadãos. Ou seja, o Estado precisa maciçamente investir no social, precisa dar escola, precisa dar saúde, precisa dar saneamento básico, precisa dar expectativa de futuro para os nossos cidadãos. É preciso salário mínimo digno que cumpra pelo menos com o mínimo possível, daí o nome salário mínimo. E nós sabemos que nada disso acontece. As diferenças sociais em nosso país são gritantes, e aí a concentração da maior parte da riqueza nacional nas mãos de pouquíssimas pessoas gera esse descontentamento, não é? Se tomarmos um exemplo de alguns países na Europa, de alto índice de desenvolvimento socioeconômico-cultural, as pessoas pagam uma carga tributária tal como ela é paga hoje em nosso país, só que lá eles pagam com gosto, porque tem o retorno. Ninguém precisa fazer seguro do seu carro, ninguém precisa pagar plano de saúde, ninguém precisa pagar escola para seus filhos, ninguém precisa colocar cerca elétrica, câmera de vigilância, nem tampouco fazer uso de segurança privada em suas residências. Porque as pessoas têm expectativa de futuro. É isso que falta para nós. Agora, não adianta acreditar que isso vai acontecer da noite para o dia. Não vai, de maneira nenhuma. Então hoje, momentaneamente, o que inibe a transgressão é um binômio. É a ciência da consequência e a certeza da punição. Não adianta aumentarmos as penas dos nossos crimes, se não demonstrarmos que o nosso sistema é eficiente. Então nós precisamos ter polícia bem aparelhada, bem equipada, bem remunerada, principalmente porque o que se paga hoje para a polícia aqui no estado de São Paulo é algo vexatório. E os policiais mais fazem propriamente por amor do que pelo salário. Um sistema processual ágil, justo, antes de tudo, não é? E que dê a cada um o que é seu. E, por fim, um sistema carcerário que, ao invés de educá-lo à criminalidade, formá-lo um criminoso, o reeduque ou eduque. Porque nós não podemos falar de reeducando quando não se teve educação. Nós precisamos desmistificar as coisas, nós precisamos começar a enxergar as coisas com os olhos que merecem. Nós sabemos que o nosso sistema carcerário não recupera, muito pelo contrário. Se alguém chega lá com um mínimo de aprendizado, ele volta totalmente distorcido. Então nós precisamos de verdade fazer com que o sistema carcerário seja capaz de recuperar e recuperando, que devolva aquele reeducando ou educando ao seio da sociedade, como um homem e como mulher de bem, com pelo menos uma atribuição. Do jeito que está hoje, a tendência é só piorar. Então, cada vez mais vamos colocar polícia na rua, cada vez mais vamos efetuar prisões e cada vez mais essas pessoas não vão ter expectativas. A criminalidade só está crescendo a cada instante. Faremos um breve intervalo, voltaremos a seguir com mais OAB na TV. Até já! Voltamos com o programa OAB na TV, lembrando que este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Neste segundo bloco, continuaremos nossa entrevista com o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, falávamos sobre índices de violência. Na sua opinião, o tráfico de drogas interfere nesses índices? Diretamente, não há como se negar. Diretamente. Há suspeita, inclusive, que o narcotráfico tenha financiado, inclusive, campanhas presidenciais. Ou seja, nós temos um país com área limítrofe muito grande. Nós fazemos divisa, de um lado, o Oceano Atlântico, e de outro, vários países também em desenvolvimento, para não dizer subdesenvolvidos. Muitos deles onde não há pagamento de tributos e que vivem, como o caso de Bolívia, Colômbia, até mesmo Paraguai, do narcotráfico, infelizmente. O narcotráfico tem sido a célula-mãe da criminalidade, porque ele é o agente financeiro. Não adianta vir com essa história de que nós temos que aumentar a pena, de que nós temos que erradicar tudo isso. O narcotráfico só deixará de ser o narcotráfico, violento tal como é, o dia que o intuito financeiro não mais estiver por trás das atitudes dos traficantes. Por quê? O traficante não consegue enxergar o narcotráfico como algo violento. Ele enxerga o narcotráfico como uma fonte, um meio de vida. Tanto que ele não quer que seu filho também seja traficante. É o meio que ele tem de conseguir ganhar dinheiro. E ganha-se muito dinheiro, por sinal. Não é? Então, nós temos o narcotráfico operando
como o agente financeiro de toda a criminalidade, onde você, com base no vício, conseguir obter a droga, você passa a praticar delitos pequenos, como um furto, uma receptação, não é? E dali para crimes mais graves é um passo, onde daqui um pouco você passa a roubar a mão armada em concurso de agentes, você passa a cometer o latrocínio, que é quando do emprego da violência para a subtração resulta a morte. Enfim, o narcotráfico hoje tem sido o grande câncer da sociedade brasileira, já ao ponto de metástase, porque além do critério financeiro, ele traz uma sensação de poder e o Estado tem dado mostras que não consegue enfrentá-lo, não consegue combatê-lo. Por isso, então, até que nós dizemos, diante de alguns casos, diante de algumas reportagens, né, foi necessário o acordo. Não, não tem que fazer acordo, não. Onde é que nós estamos? O Estado somos nós, povo, território e governo. Tudo bem que aquele que pratica o tráfico também é parte integrante do povo, mas é o cidadão, é aquele que mantém um vínculo jurídico e permanente com o Estado democrático de direito, e não aquele, entre aspas, que é um fora da lei. Não é? Então ele é diretamente um agente financiador de toda essa questão voltada à criminalidade, porque o dinheiro hoje reside no narcotráfico. Para ganhar do narcotráfico, para não dizer que ele é o grande agente financeiro, nós temos aqueles crimes chamados crimes do colarinho branco, não é? A evasão de divisas, a lavagem de dinheiro, a gestão fraudulenta, que permitam medicar. Acredito que em alguns casos tem ligação também com o narcotráfico. Qual é a participação do usuário e do receptador perante esse chamado sistema da criminalidade? Fomentador. O usuário ou receptador é quem fomenta toda essa criminalidade. Se eu não tenho a quem vender, se eu não tenho a quem destinar, se eu não tenho a quem importar, a quem exportar, a quem remeter, a quem produzir, a quem preparar a minha droga, como é que ela será comercializada? Tudo isso acontece, que são formas de se traficar, porque você tem um destinatário final. Quem é esse destinatário final? O usuário ou consumidor. Da mesma maneira, o receptador. Se eu pratico um roubo aqui e não tenho onde destinar este produto, a res, a coisa furtada, o que eu vou ficar fazendo com aquela coisa? Então, nós precisamos também, pode parecer até uma política dura da minha parte, mas nós precisamos enxergar o usuário e o receptador com olhos justos. É doença? Não se nega, mas tem que tratar. Porque se você não tem consumidor, você não tem o mercado produtor. Então, nós precisamos dar atenção especial ao usuário, nós precisamos tratá-lo e, se insistir, nós precisamos parar com essa ideia de patologia e começarmos a dar pena também, porque senão nós sempre vamos estar, enquanto Estado, tratando, a pessoa nunca vai se recuperar e sempre vai estar dando trabalho para a sociedade. Não, chega. Estou te dando a oportunidade, você quer se tratar, você quer se libertar do vício? Sim, então vá se tratar. Reincidiu? Acabou. Você não tem que se tratar mais. Você voltou porque você quis. Você não quis alta? Você não estava bem? Você não recebeu? Você voltou porque você foi fraco. Ah, mas eu fui fraco. Sim, então agora você responde e passa a ter pena. É a consequência do seu ato. A mesma coisa o receptador. A receptação, ela, por ser um crime que não é cometido mediante violência ou grave ameaça, a população não tem essa ideia do grau de periculosidade dela. Mas todo mundo tem quando alguém te coloca a arma na cabeça e fala, me dá as coisas. Porque aí você tem a ameaça, você tem a violência moral empregada pela arma de fogo. Agora, essa pessoa que te roubou, certamente o produto subtraído vai ser destinado a alguém. E se eu não tenho quem receber, o que a pessoa vai ficar fazendo com aquilo lá? Vai ficar usando? Então nós precisamos enxergar essa situação com olhos justos. É de extrema periculosidade, sim. Não darmos uma atenção especial ao receptador e também ao usuário. Ricardo, em sua opinião, a quem ou a que se devem esses altos índices de violência que passamos atualmente? Ausência de investimento social. Não tenho dúvida disso. Ausência de investimento social. É preciso dar expectativa, é preciso dar à nossa população dias melhores. Antes de tudo, a pessoa nasce e quando começa já a brincar, a andar, a falar, ela já tem que começar a se espelhar no pai, na mãe e começar a sonhar no futuro qual seria a missão dela de vida. Algumas crianças, desde pequenininhas, eu até fiquei muito abismado dias atrás que eu pude receber uma entrevista por e-mail, onde um menino de 9 anos de idade dizia que o sonho da vida dele, naquele instante, era ter uma PT. PT é a significação, é a sigla de uma pistola, que é uma arma de fogo. Ou seja, um menininho de 9 anos de idade hoje sonha em ter uma arma de fogo. Não é para a sua proteção, com certeza, é porque a arma de fogo pratica o temor,
impõe o respeito, não importa o adjetivo, o que importa é que ele quer ter poder. Mas para que ele tenha poder, ele precisa ter a concepção do exemplo. Se o pai e a mãe já não deram um exemplo, como que ele vai, no futuro, querer ser alguém de poder? Porque poder, na verdade, não tem que ser designado como poder. É melhor chamar o poder de dever. As pessoas não devem porque podem, e sim fazem porque devem. Ou seja, devem fazer, e por isso o Estado empresta parcela de sua soberania para que seja feito. A concepção tem sido outra, não é? Eu faço porque eu posso. Não, eu vou fazer porque devo fazer, e daí poder para fazer. Compreende? Então, a situação que nós chegamos hoje é muito caótica, porque hoje mais se investe no sistema carcerário com a construção de regime fechado, mas nós não temos um regime semiaberto, que é aquele onde a pessoa precisa trabalhar para à noite se recolher. Nós não temos a casa do albergado. Enfim, pior que isso tudo, nós não temos escola, nós não temos saúde, nós não temos saneamento básico, nós não temos segurança. Então a pessoa hoje inserida no sistema carcerário, amanhã ela está de volta às ruas. Para quê? Para delinquir. Até porque a sociedade vira as costas, né? Ela faz ouvidos mocos a essa situação. Só sobra isso de oportunidade para aquele que esteve no sistema carcerário. E quais soluções podem ser buscadas a curto prazo? De imediato, o que inibe a transgressão é o policiamento preventivo, ostensivo e fardado. É polícia militar e guarda civil municipal nas ruas. Essas instituições existem para cuidar da nossa segurança. Então eles precisam estar nas ruas. Por quê? Se nessa esquina você tem uma viatura com um fardado ou dois fardados, e aqui era um ponto de droga, que deixou de ser um ponto de droga, que a pessoa vá para outra esquina. Se na outra esquina não tem, mas se aqui do lado tem, ele ficou encurralado, então ele não vai traficar aqui. Essa é inclusive a ideia preconizada no estado do Rio de Janeiro. Por que da implantação da UPP? Né? A Unidade de Polícia Pacificadora, é sufocar o narcotráfico, porque onde você tem a presença do Estado, enquanto polícia, você não tem a criminalidade. Ribeirão Preto, há muito tempo, carece de um efetivo correto. Hoje nós temos basicamente 1.000 homens para trabalhar na rua em Ribeirão Preto e 650 mil habitantes. Nova York combateu a criminalidade com tolerância zero e um policial, segundo a ONU, para cada 250 habitantes. Nós estamos com um para quase 700. Não temos condições, nós estamos perdendo esse viés. E a polícia trabalha e bem trabalha, por sinal. Tem feito ótimas prisões, ótimas apreensões, mas dentro de suas possibilidades. Então, momentaneamente, policiamento preventivo, ostensivo, fardado, guarda civil e polícia militar nas ruas, melhor aparelhamento, melhores condições de trabalho, salário digno. O policial precisa ganhar bem. O policial não pode passar por um processo de desfavelamento, senão daqui a pouco ele está morando na favela também. Ele não pode, ele tem que ter uma habitação digna e o salário dele enquanto policial tem que ser o suficiente para que ele consiga sustentar a si e sua família sem a necessidade do bico, que aí você cria a milícia, um estado paralelo. A médio prazo, você precisa recuperar o sistema carcerário. Quando a pessoa é ali inserida, ela precisa ter programas de ordem social para que aqueles que não tiveram educação sejam educados. E aqueles que foram então educados, mas perderam essa educação com o passar da vida, o motivo não nos importa, talvez a má companhia, talvez porque quis, talvez até a sensação da adrenalina, a sensação de fazer algo errado. Ele tem que pagar e ele tem que ser reeducado. E a longo prazo, talvez, com certeza não para a nossa geração, mas isso é investimento social. É preciso, antes de tudo, combatermos muito e muito a corrupção no nosso país. Ao lado do narcotráfico, a corrupção nesse país tem se consubstanciado também como algo de efeitos extremamente deletérios. Qual é a participação da OAB em todo esse problema social? Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto instituição de classes e uma das precursoras da sociedade civil organizada, precisa fomentar o debate. Atitudes como essa, programas como esse, trazem a nossa população até mais próximo de nós, para que possamos debater, para que possamos conversar, enfim, para que onde suscita-se onde nasce a dúvida, amanhã você tem a resposta. Onde suscita-se o debate, amanhã você tem a solução. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil tem que suscitar o debate, tem que cobrar das autoridades resposta efetiva, não é? Mas a Ordem dos Advogados do Brasil tem que participar diretamente também na construção dessa sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Então, promovendo a discussão, promovendo o seminário, não é? Indo até os órgãos públicos, cobrando, mas estando também de portas abertas e a serviço da população na reivindicação daquilo que lhe é devido. E além disso, o que a OAB pode fazer
para buscar soluções que modifiquem esse quadro de violência atual que vivemos? Na verdade, eu acredito que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma das instituições politicamente, se não a maior, né, mas uma daquelas que possui maior força política. Haja vista, por exemplo, movimentos como a Direta Já foram encabeçados, foram capitaneados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Felizmente, a Ordem dos Advogados do Brasil, no índice de confiança, nós ocupamos o 3º lugar e nós perdemos tão somente para bombeiros, que são militares, e o Exército, não é? Então são pessoas treinadas especificamente para determinadas atitudes, não é à toa que usam fardas, não é? A confiança no advogado em si, na pessoa natural do advogado, não é tão grande, mas na instituição é muito grande. Só se esquecem que a instituição é composta pelos advogados. Então, nós precisamos, enquanto órgão da sociedade civil politicamente organizada, difundir política de boa qualidade. Ou seja, é necessário que o nosso Conselho de Ética, o nosso Tribunal de Ética, cobre uma postura correta do advogado e este, então, sirva até de exemplo, de paradigma frente à sociedade, para que aí sim, a sociedade também, com base na presença, no exemplo, possa também sentir-se confiante, difundindo uma política de boa qualidade e aí sim temos pessoas honestas nos lugares próprios para a direção desse nosso país. Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Eu que os agradeço e me coloco ao dispor. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, composta pelas cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São Simão e Serrana e teve o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigada pela audiência, até o próximo programa.